De acordo com o estudo da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, quem mais preserva a biodiversidade brasileira é o mundo rural. O Brasil é líder em preservação de terras privadas. Sobre essa área total preservada e outros assuntos relacionados à agricultura e ao Dia Mundial do Meio Ambiente, eu vou conversar agora com Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Territorial. Obrigado por nos atender, uma boa noite, como vai o senhor? Boa noite a todos, tudo bem, à disposição. Bom, é importante conversarmos nesse Dia Mundial do Meio Ambiente para entendermos o posicionamento do Brasil. Há pouco, quem está nos acompanhando viu o Capital Natural falar sobre restauração de ecossistemas e situar o Brasil nessa discussão também. Eu gostaria da opinião do senhor sobre o papel do Brasil ao falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, qual o protagonismo que esse país tem. O Brasil é um dos poucos países do mundo que, simultaneamente, é uma potência ambiental e uma potência agrícola, né? Sobre a potência ambiental do Brasil, são dois componentes. De um lado, as terras públicas, as áreas protegidas, os parques nacionais, não é? As terras indígenas, essas são terras públicas, protegidas, e o Brasil, segundo a ONU, é o país que mais protege, que tem a maior rede de áreas protegidas públicas do mundo. Agora, existem as áreas preservadas, que são terras privadas. Todo mundo sabia que os agricultores preservam a natureza, preservam florestas, nascentes, mas a gente passou a saber isso melhor quando o novo Código Florestal exigiu que os produtores fizessem um cadastro dessas áreas protegidas. Isso não é só uma declaração, eles marcaram assim em imagens de satélite, com detalhes de 5 a 10 metros, todas as matas que eles preservam, as nascentes, os riachos, e com isso a Embrapa pôde então fazer uma avaliação, uma medida mesmo da área efetivamente preservada pelos produtores rurais brasileiros. E daí em diante, como esses dados, esses estudos podem servir para que a gente possa discutir também a preservação e restauração de ecossistemas, Evaristo? Eu acho que nós temos que avançar em dois sentidos, não é? Eu publiquei, justamente a razão até provavelmente do convite, né? Um artigo na revista Oeste sobre isso. Vocês agora mesmo, antes trouxeram a questão da restauração. Quer dizer, hoje os agricultores restauraram e restauram muitas áreas. Agora, todo o ônus é do produtor rural. Nós avaliamos, o produtor hoje, em terra privada, eles preservam 26,7% do Brasil. Quer dizer, mais de um quarto do território nacional está preservado pelo produtor rural. Essa terra ele comprou, ele pagou por ela. Então, isso é um capital fundiário que está imobilizado em prol do meio ambiente. A Embrapa calculou, em função do preço da terra, em cada município, quanto que o produtor imobiliza. Bem, esse valor é superior a 2 trilhões de reais. Ou seja, não tem no Brasil nenhuma categoria profissional que imobilize do seu patrimônio 2 trilhões de reais. Isso precisa ser conhecido e reconhecido de alguma forma. E além disso, o produtor gasta para manter essas áreas. Ele faz acero para não pegar fogo, ele gasta com vigilância para não virem roubar a madeira, faz cerca para o gado não invadir. Então, são alguns bilhões que todo ano o produtor gasta. Então, ele ainda tem essa responsabilidade de restaurar, né? Então, é preciso que a gente caminhe, talvez agora com essa nova legislação do pagamento dos serviços ambientais, né? Para trazer alguma remuneração para o agricultor, porque hoje o bônus é de toda a sociedade, preserva a água, o ar, a biodiversidade, todo mundo aplaude. Mas o ônus hoje ainda está sendo essencialmente do produtor rural. Mas a restauração está ocorrendo. Talvez o melhor exemplo para concluir é a própria Mata Atlântica, não é? Em 20 anos, do ano 2000 para 2019, a Mata Atlântica aumentou, a floresta foi regenerada em mais de 2,5 milhões de hectares, quer dizer, uma área muito grande, não é? Então, isso está acontecendo, o produtor rural está engajado nisso. Agora, deveria haver alguma forma de compensar um pouco e ajudar os produtores rurais nisso. Até porque a gente precisa entender que a comida não vem da gôndola do mercado, né? Não vem da prateleira, né? Ela tem toda uma história até chegar à prateleira do mercado, até chegar à nossa mesa. Isso precisa ser respeitado, isso precisa ser preservado, isso precisa ser valorizado também, né, Evaristo? O produtor, eles conhecem a natureza. Olha, eu fiz mestrado e doutorado em ecologia, muitos colegas pesquisadores da Embrapa, a gente estuda, mas a gente fica bobo de ver
o quanto o produtor rural conhece da terra, conhece dos animais, ele ama a natureza, ele contempla o sol todo dia, a chuva, a terra, ele sabe que ele vive daquilo, ele tem interesse em preservar aquilo, né? Agora, a gente tem que aproximar mais, acabar com esse antagonismo, né? A gente pode produzir sem deteriorar o meio ambiente, quem tem uma conduta errada tem que ser punido, mas o agricultor precisa de apoio também, precisa de orientação técnica em muitos casos. Acho que o Brasil pode se consagrar cada vez mais como essa grande potência ambiental e também agrícola, porque pratica uma das agriculturas mais sustentáveis do planeta. O senhor citou um ponto interessante na fala, que é o custo que se tem, por exemplo, com a vigilância, para que a área seja preservada do ponto de vista para que não haja nenhum tipo de roubo de madeira, por exemplo. É cada vez mais frequente esse tipo de crime? Esse tipo de crime existe. No caso da região oeste da Bahia, nós temos estudos, porque fazer essa estimativa de quanto custa por ano para o produtor, porque isso ele tira do bolso mesmo, né? As horas que ele vai lá de moto, ver se está tudo bem, tem que toda semana ir lá dar uma olhada, dependendo do lugar. No caso da Bahia, do oeste baiano, você tem que fazer, inclusive, vigilância armada em muitos lugares, né? Então, isso traz um custo mesmo para o produtor na manutenção dessas áreas. E o pior é que se acontecer alguma coisa, ele é multado e até a colheita dele é embargada. Eu conheço um caso aqui em São Paulo de um produtor grande, ele preserva mais do que manda o Código Florestal, 35% da área dele é cerrado. Pois bem, havia um acampamento não muito longe da terra dele, ele chegou a mandar mais de uma dezena de e-mails para a autoridade ambiental falando, olha, eles estão pondo fogo lá, uma hora esse fogo é capaz de chegar aqui, queimar a minha reserva, queimar o meu cerrado. Ele avisou. Pois bem, quando houve aquele período de seca aqui em São Paulo, que até faltou água, tudo, esse pessoal pôs fogo lá e o fogo chegou até a propriedade dele. Resultado, ele levou quase 2 milhões de multa. 2 milhões de multa, ele. Porque, como se diz, não, a responsabilidade objetiva é sua, né? Então, o produtor, ele vive ainda sob essa ameaça, né, de ter que pagar por um incêndio criminoso, por um invasor. Não é simples não, a situação do produtor rural e, em muitos casos, tem até a sua produção embargada. Evaristo, para a gente encerrar, essa semana o presidente da República participou de um evento em São Petersburgo. Jair Bolsonaro estava no Brasil, mas o evento foi sediado em São Petersburgo, com grandes economias do mundo. E no discurso, Bolsonaro falou que o Brasil tem condições de ser o grande produtor de alimentos para o mundo todo. De fato, o Brasil tem condições de ser o grande produtor e hoje, como estamos? Não só grande, né, mas produzir de forma rentável. Não adianta nada você produzir muita soja se o teu custo de produção não te faz competitivo. Então, a gente tem que caminhar com essas duas pernas, né? Você tem que produzir muito, mas com competitividade, né? Então, nós não paramos de crescer, né? Olha a safra de grãos do Brasil esse ano, mais de 270 milhões de toneladas, né? Nós temos também uma safra grande de tubérculos, mandioca, batata doce, né? Hortaliças, produzimos castanhas, produzimos muitos alimentos, muito alimento, muita carne. O Brasil está avançando muito. Vamos ter, talvez, esse ano, agora, alguma dificuldade com o milho, né? O milho está valendo ouro, porque o mundo inteiro está pedindo milho, não é? E nós tivemos aí um problema um pouco na safrinha, de atraso, de falta de chuva, e o milho é fundamental para a alimentação de frangos e de suínos, não é? Mas veja, para concluir, o caso do arroz. O ano passado, com a pandemia, as pessoas ficaram em casa, consumiram muito mais arroz. Eu digo até desperdiçaram também muito mais arroz. Quase faltou arroz, o preço subiu, etc. Rapidamente os produtores reagiram e esse ano nós temos uma colheita recorde de arroz. Não vai faltar arroz no mercado interno, nós vamos exportar arroz para o México, para Costa Rica, talvez até para a Venezuela, não é? Então, a melhor maneira de sempre manter o atendimento da exportação, o atendimento do consumo externo, é procurar aproximar, não é? E produzir. Não fazer como a Argentina, agora que proibiu a exportação de carne dos pecuaristas, que vai causar um dano enorme para aquela agricultura, né? Para aquele país. Então, a gente vai se acomodando, vai aparecer desafios pontuais, mas o Brasil é um dos únicos países capazes de responder essa demanda planetária das próximas décadas por alimento e por alimento de qualidade. Obrigado pela entrevista, uma boa noite para o senhor. Até uma próxima oportunidade, viu? Boa noite, obrigado. Obrigado.